Segundo livro dos Reis. É um texto bem conhecido da igreja. Capítulo 5. Quem encontrou faz um barulho. Quem não encontrou, diga espera. Diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Curva a sua cabeça. Pai, nós precisamos tanto do Senhor, tanto, mas é bom depender daquele que tem tudo, que pode tudo, que sabe tudo, de um Deus que é onisciente, de um Deus que é onipresente, de Deus, um Deus que é onipotente, de um Deus que é, não simplesmente existe, mas um Deus que é. Oh meu Pai, porque há coisas que já existiram e hoje não existe mais. O Senhor é. O Senhor tem um controle de tudo na palma das mãos. O Senhor pode tudo. O Senhor levanta o que está caído. O Senhor dá força a quem não tem nenhuma. Através da palavra do Senhor, o Senhor cura. Através da palavra, o próprio Jesus declara em João 17 que o Senhor santifica. E nós nessa noite queremos tudo que a palavra do Senhor pode nos ocasionar. Fala, Senhor. Fala, meu Pai. Teus filhos ouvem. Em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Quando a gente ouve falar, a primeira coisa que a gente lembra é da lepra, não é assim? Se eu perguntar para você, sabe quem foi Naamã na Bíblia? Você vai dizer: Naamã, aquele que era leproso. Nós somos tendenciosos a olhar e a identificar pessoas, marcar pessoas pelas dores que elas sofrem na vida, pelas coisas negativas. É tendência nossa. Quando a gente abriu a Bíblia lá no Novo Testamento, em Marcos capítulo 1, Jesus estava curando um leproso. Aqui é o primeiro relato de uma cura de um leproso que vai acontecer na história bíblica. Naamã tem lepra. Só que Naamã não é só um leproso. Naamã é um homem de guerra. Naamã não é só alguém que tem lepra. Naamã é alguém que tem uma esposa. Naamã não tem apenas lepra. Naamã tem uma casa. Naamã tem honra. Naamã tem vitórias na sua bagagem. A gente olha e só enxerga a lepra, mas Deus olhava e enxergava muito além da lepra dele. Quando Deus olha para Naamã, Deus enxerga algo que a gente não está enxergando. A gente só enxerga o leproso, mas Deus de alguma maneira se agradou desse leproso, tanto que o texto afirma que Deus dava vitórias para ele. E ele nem era de Israel, ele era da Síria. Sendo ele da Síria, Deus dava vitória para ele. E que coisa estranha, Deus deu vitória para ele contra o seu próprio povo, Israel.
Israel, povo de Deus, perdeu uma batalha para a Síria só porque Naamã é que era o que estava à frente. Deus olha para o seu povo, para o seu exército, e do outro lado olha para um homem, e por causa desse homem, Deus permite que o povo dele perca uma batalha. Que negócio estranho, que coisa. Sabe aquele tipo de coisa que quando acontece na nossa vida a gente não entende? Porque a gente olhando, a gente não encontra nenhuma pegada para entender. Não dá para entender um negócio desse. Imagine, se a gente não soubesse de toda a história e dissesse, olha, por causa de um homem da Síria, Deus deu a vitória à Síria contra todo o exército de Israel. Parece loucura. Ou parece que Deus naquele dia decidiu tirar a mão. Mas não. Se a Síria venceu porque Deus deu vitória para Naamã, então Deus não tirou a mão de Deus estava ali. Aí olha que situação, a mão de Deus estava em um momento em que Israel sentiu dor. No momento em que Israel perdeu uma batalha, a mão de Deus estava. No momento em que deu errado para Israel, a mão de Deus estava. Por causa de um homem do outro lado. A atitude de um homem do outro lado faz Deus reprovar a atitude de um exército do outro. Aí o texto vai dizer que ele era muito honrado pelo seu rei, mas há uma razão. O rei não honrava Naamã, ou o rei não gostava de Naamã por quem Naamã era, mas era pelo resultado que Naamã trazia. E está no texto isso, que o rei gostava dele, que o rei o honrava, porque através dele a Síria obtinha vitórias. Sabe aquele tipo de gente que só se relaciona com o resultado que você apresenta? Sabe aquele tipo de gente que só vê valor em você quando você faz alguma coisa por ela? Sabe aquele tipo de gente que não se relaciona com a sua pessoa, mas se relaciona com o que você tem, ou com o que você representa na solução dos problemas dela? A pessoa não ama quem você é, mas ama o que você faz e que traz benefício para ela. Naamã era esse. Naamã era amado pelo seu rei. Não, Naamã não era. O resultado de Naamã era amado pelo rei. O rei amava o resultado que Naamã trazia, de modo que, se Naamã deixasse de trazer o resultado, seria descartado pouco tempo depois. Já passou por isso? Fazer sempre por alguém, e quando não pode mais fazer, deixam você de lado. Quando você não pode mais ajudar, se esquecem de toda a ajuda que você prestou. Quando você não pode mais abraçar, não pode mais fazer, se esquecem de tudo aquilo que você um dia já fez. Já passou por isso? Naamã estava sujeito a passar por isso, se o rei só se relacionava com ele por conta do resultado que ele apresentava. E o dia que ele não pudesse apresentar o resultado? Nem todos os dias a gente acerta, nem todos os dias dá certo o que a gente tenta fazer. Quer dizer então que eu só presto quando aquilo que eu faço te traz benefício. O dia que eu não puder fazer por você, eu já não presto mais. Vamos trazer para a nossa realidade. Quer dizer que eu só presto para você se eu te atender. Se eu não te atender naquele dia, eu não presto mais para você. Quer dizer que eu só sou bom para você se eu fizer tudo o que você quer que eu faça para te ajudar. O dia que eu disser para você, irmão, hoje eu não posso, aí a partir daquele dia, o meu valor acabou. O meu valor desapareceu, porque naquele dia eu não pude lhe servir como você estava acostumado a ser servido. Porque a gente pensa em alguém que fez isso com a gente, mas a gente se esquece, quem sabe, de que a gente tem feito isso com alguém. Então Naamã tinha valor? Não. O que ele fazia que tinha valor. E ele tem lepra. Agora, há uma preocupação do rei dele acerca da lepra que ele tem? Não. Ele tem lepra, mas o rei não o poupa. Ele tem lepra, mas o rei não diga, se cuida primeiro. Não. Ele tem lepra, mas e daí? Eu quero que ele vá para a batalha e me traga o resultado. Ele tem lepra, mas e daí? O problema é dele, isso aí não é problema meu, isso aí já não é comigo. Ele tem lepra, mas eu preciso que ele me traga mais uma vitória.
Ele tem lepra, mas eu preciso que ele faça por mim. O rei não se preocupa em fazer por ele, mas o rei quer que Naamã continue a fazer. E Naamã um dia vai vencer o exército de Israel. Deus permite que Naamã, que não foi a Síria que venceu, foi Naamã que venceu. Deus permite que Naamã vença Israel. E vencendo Israel, nesse dia, ele vai pegar uma escrava, vai pegar uma menina de Israel, e vai levar embora para a Síria. Vai tirar essa menina da terra dela, do meio da família dela, e vai levar essa menina embora. Se é uma menina, é claro que Naamã invadiu uma casa, né? Porque essa menina não estava com roupa de guerra na batalha, né? Essa menina não pertencia às fileiras dos soldados de Israel, era só uma menina. Então essa menina vai ser arrancada dali e levada para a Síria. Naamã leva a menina para colocar a serviço de sua esposa. E por quê? Quem sabe a esposa de Naamã vivia se queixando, dizendo: não aguento mais lavar essa roupa suja de lepra, não aguento mais ter que lidar com essa roupa suja de sangue, porque a lepra produz feridas que grudam na roupa, e quando se tira a roupa se abrem as feridas. E como é uma doença que vai matando aos poucos, cada dia está pior do que o dia anterior. Então é claro que essa mulher já não aguentava mais lavar tanta roupa suja de lepra. Aí Naamã encontra uma solução: o quê? Pegar uma menina de Israel e levar para ser escrava dentro da casa dele. Agora vamos falar da menina. Que vida, hein? Sabe aquela pessoa que pode olhar e dizer assim: será que eu nasci para sofrer? O que eu fiz para merecer uma coisa dessa? O que essa menina fez para merecer isso? Essa menina não matou ninguém, não pertence ao exército. Essa menina é só uma menina. O que essa menina fez para ter os direitos dela simplesmente arrancados? Porque ela não tem mais o direito de estar com os pais, ela não tem mais o direito de estar com as amigas, ela não tem mais o direito de sonhar com um casamento, ela não tem mais o direito de sonhar com um futuro melhor. Ela é arrancada da vida que ela tem para viver uma vida que ninguém gostaria de viver. Quem é que quer ser escravo, gente? Quem é que gostaria de ser escravo na casa de um homem que é leproso? Os leprosos de Israel não podiam nem se aproximar de quem era são, viviam afastados. O máximo que poderiam se aproximar era 1 quilômetro. Essa menina não tinha contato com ninguém leproso, porque na cultura dela não podia ter. E agora dentro daquela casa, além de ter contato com o leproso, ainda vai ter contato direto com a lepra, que vai ter que lavar a roupa do leproso. Pensa agora comigo a dor alcançando essa menina, e a vida dela de uma hora para outra virando tudo. Só que essa menina pertencia a um povo, e esse povo era Israel. Qual povo? Israel tinha um exército, mas o exército não lutou para resgatar a menina. Você não vê no texto esse exército se posicionando para resgatar essa menina, para ajudar essa menina. Você não vai ver no texto a família dessa menina se reunindo e dizendo: vamos lutar pela nossa filha, vamos buscar ela. Você não percebe no texto parentes dessa menina dizendo: não, vamos juntar os primos, vamos juntar todo mundo, a gente precisa tirar ela dessa vida, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. Interessante, quem deveria protegê-la não protegeu. Quem deveria guardá-la não guardou. Quem deveria evitar o sofrimento dela não evitou. Quem deveria lutar por ela não lutou. Sabe aquele momento da vida que você olha e diz assim: não tem ninguém por mim, o que eu faço agora? O que eu faço da minha vida? Essa menina tinha tudo para nutrir no coração dela a raiz da amargura. Essa menina tinha tudo para nutrir no coração dela uma revolta até contra Deus. Por quê? Porque ela não fez nada para merecer aquilo, e está passando por algo que não merecia passar. Está dentro de uma casa onde não tem liberdade de ir e vir. Ela está dentro de uma casa debaixo de opressão e pressão. Mas é interessante o comportamento dela dentro dessa casa. Você acha que essa menina, quando foi arrastada de Israel para ir para a Síria, você acha que ela foi sorrindo? Claro que não. Você acha que ela foi contente? Que bom que agora eu sou escrava? Óbvio que não. Eu creio que ela foi arrastada chorando. Eu creio que os primeiros momentos dela naquela realidade ali foram de cabeça baixa, chorando de dor, de sofrimento.
de medo do que poderia acontecer com ela. Mas em algum momento, essa moça parou de chorar. Em algum momento, ela pensou: ficar chorando não vai adiantar nada. Ficar me lamentando não vai resolver meu problema. Mergulhar na depressão não vai mudar a minha situação. Me entregar essa tristeza não vai fazer com que a alegria chegue. Eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver, mas eu também não vou morrer porque estou vivendo desse jeito. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão da minha vida. Eu não vou desistir de mim. Você consegue entender que ela não desistiu dela, mesmo quem sabe o exército tendo desistido dela, a família tendo desistido dela, porque ninguém lutou por ela, ninguém fez nada para impedir que isso acontecesse, simplesmente deixaram isso acontecer. Agora, o segredo da vida não é o que fazem comigo, mas é o que é que eu faço com aquilo que fazem comigo. Eu não sei o que a vida fez com você, mas é o que você vai fazer com isso que vai fazer a diferença. Eu não sei como a vida te bateu, mas eu sei que você tem duas opções: ou você se encurva e continua apanhando, ou você levanta a sua cabeça e diz: eu não vou recuar, eu não vou desistir. Em algum momento o Deus de Israel vai mudar a minha história. Eu gosto tanto dessa menina, mas tanto dessa menina, que se eu pudesse eu adotava ela. Por quê? Porque essa menina que tem tudo para desistir, ela continua acreditando em Deus. Que fé é essa que essa pequena tem? Porque olha o que ela vai dizer para a esposa de Naamã. Ela chega para a esposa de Naamã e diz assim: ó, quem dera se Naamã, meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, certamente ele seria curado dessa lepra. Essa menina tinha bom coração, não só, essa menina tinha uma fé que a gente não tem. Essa menina enxergava o que a gente não enxerga, porque olha o que ela está dizendo: certamente Naamã seria curado de lepra. Ela nunca ouviu falar que leproso foi curado, nunca, porque até então nenhum leproso havia sido curado. Então ela acredita no que Deus nunca fez, mesmo Deus não tendo feito o que ela gostaria que fizesse. Como assim? Porque Deus não tirou ela da escravidão, Deus não impediu que Naamã levasse ela cativa, Deus não impediu que a dor chegasse até ela, Deus não a impediu de chorar, Deus não a impediu de sofrer, Deus não a impediu de passar por aquilo. Mas mesmo Deus não tendo feito ainda na vida dela, ela continua com a certeza no coração: Deus faz. Aí eu vou dizer de novo: Deus faz. Grita isso para o inferno lá do outro lado da rua ouvir: Deus. Quem olha para você tem dúvida, não é? Quem olha para você fica perguntando: cadê teu Deus? E você, mesmo passando pela luta, você continua dizendo: o meu Deus faz, o meu Deus cura, o meu Deus liberta. Quem sabe você algum dia da tua vida teve que dizer para alguém que está enfermo que Deus cura, só que você está enfermo ainda. Você enfermo disse para alguém que Deus cura. Que é isso? Você está dizendo que Deus faz na vida do outro o que Ele nem fez ainda na tua vida. Ele ainda não fez, mas já arde uma certeza no seu coração: Deus vai fazer. Eu vou repetir isso: Deus vai fazer. Não é porque Ele ainda não fez que Ele não vai fazer. Não é porque Ele ainda não fez que Ele deixou de ser Deus. Não é porque Ele ainda não fez que o poder dele diminuiu. Deus pode ainda não ter feito comigo, mas pode ter certeza, meu irmão, Deus vai fazer com você. Deus vai levantar você, Deus vai curar você, Deus vai resgatar teu filho, Deus vai libertar a tua casa. O que é isso? É a fé de pessoas que olham para alguém e dizem assim: ó, Deus vai libertar teu filho. Mas o teu filho não está liberto ainda. Aí essa fé na cabeça de quem não conhece a Deus é questionável, porque a pergunta que fica lá no coração deles é:
Se Deus vai fazer na minha casa, por que não fez na dela ainda? Ela está dizendo que Deus vai curar, que Deus vai resgatar meu filho, mas o filho dela vai na mesma boca que o meu. O filho dela está no crack, o meu está no pó ainda. Ela está dizendo que Deus vai libertar o meu, mas Deus não libertou nenhum dela ainda. Essa fé na cabeça dele se torna questionável, mas dentro de nós só aumenta a certeza. Por quê? Porque se a fé para o mundo é loucura, para aquele que crê, ela é poder de Deus para a transformação de vidas. Oh meu Deus! E olha a graça de Deus revelada na vida dessa menina. Quer ver, Kelly? Tem uma graça de Deus derramada sobre essa garota, mas é Antigo Testamento, e daí os relampejos da graça também se manifestam no Antigo Testamento. Tem uma graça de Deus na vida dessa menina. Como assim? Eu vou te explicar. É uma menina escrava na Síria, mas quando ela fala, quem é maior do que ela para ouvir o que ela tem a dizer. Gente, mulher naquele contexto não tinha valor, com perdão das irmãs que aqui estão, mas é a realidade. As mulheres naquele contexto não tinham tanto valor. E agora você imagina se mulher não tinha muito valor na cabeça deles. Imagina uma menina escrava numa terra que não é dela. Quem olhava para essa menina pensava, não tem valor nenhum. Mas ela levanta a voz e tem a ousadia de falar para a esposa do Senhor dela: o Deus de Israel pode curar o teu marido. Por que ela está fazendo isso? Porque não importa como olham para ela, o que importa é que ela sabe quem ela é para Deus. Aleluia! Todo mundo olha para ela como alguém sem valor, mas ela sabe o valor que ela tem. Todo mundo olha para ela como alguém que é desprezível, mas ela sabe tanto o valor que tem, que não tem vergonha de abrir a boca para falar. Dá para entender que ela não vai para um canto e fica amuada igual um bicho. Dá para entender que ela não se coloca debaixo da cama nos dias de folga e fica chorando com depressão. Dá para entender que ela não fica igual um bichinho acuado no canto, com medo da vida. Não, ela tem a coragem de se apresentar diante da patroa e dizer: eu sei o que a senhora não sabe, eu sei o que Naamã não sabe, eu sei o que o rei da Síria não sabe. O que é que você sabe, menina? Que o Deus de Israel cura, que o Deus de Israel transforma, que o Deus de Israel muda histórias. Aí vai me dizer que isso aqui não é graça. Por quê? Que a mulher parou para ouvir essa garota. Que isso? A mulher para ouvir essa menina e dá crédito ao que essa menina está dizendo. Porque quando Naamã aparece na porta, a mulher dele já recebe ele com isso. Olha, a menina está dizendo, a menina que você trouxe para cá, está dizendo que se você, meu marido, for lá em Samaria, na casa do profeta, certamente você vai ser curado dessa lepra. Ela fala, aquela que é maior do que ela para ouvir, e aquele que é o maior da casa também se rende ao que foi dito. Porque Naamã não questiona. Naamã não questiona nada. Naamã simplesmente sai de casa, vai até o seu rei, o rei da Síria, e diz: olha, assim disse a menina hebreia que está lá em casa. Que é isso? A menina escrava virou assunto dentro do palácio. Você entendeu ou não? A menina desprezada virou assunto dentro do palácio. Os grandes agora estavam falando sobre aquilo que saiu da boca dela. Aí o rei da Síria diz assim: ó, toma aqui, ó, carta para você conseguir entrar em Samaria, para que eles não entendam que é guerra, para uma autorização para você ir lá. Vai lá e entrega essa carta aqui para o rei que está em Samaria. Aí está tudo errado, porque a menina não disse para ir no palácio, a menina disse para ir na cabana. A menina não disse para ir até o grande, a menina disse para ir até o pequeno, até o profeta. Aí Naamã sai do palácio do seu rei e vai agora para o palácio do rei que está em Samaria, e entrega a carta.
E na carta estava escrito que o texto declarou: te enviei o meu general para que você o cure da lepra. O rei, quando lê essa carta, entra em desespero e diz: ó, isso aqui só pode ser uma afronta. É porque o rei de lá está procurando mais um motivo para me atacar, só pode ser isso. Acaso eu sou Deus para dar a vida, ou tirar a vida, ou curar esse homem? Acaso eu sou Deus? E é interessante que o que está acontecendo dentro do palácio vai chegar lá na última tenda, na última cabana de Samaria, que Eliseu morava lá no final. E quando chega lá, Eliseu manda um recado e diz assim: ó, vai lá, avisa o rei que está lá no palácio, para mandar Naamã vir até aqui, e ele saberá que ainda tem profeta em Samaria. É um negócio meio estranho, porque agora quem está recebendo esse recado não é o rei da Síria, é o rei que está em Samaria. O rei que está em Samaria não sabe que Deus continua fazendo milagre. O rei que está em Samaria não sabe que Deus pode transformar uma vida. O rei que está em Samaria não sabe que Deus continua operando na terra. Aí o profeta diz assim, ó, manda vir aqui. Agora aqui, isso era problema de Eliseu? Não. Alguém chamou Eliseu? Não. Alguém bateu na porta da casa dele? Não. Alguém pronunciou o nome dele lá dentro do palácio? Não. Mas Eliseu naquele momento se levantou e assumiu a responsabilidade. Por quê? Quem sabe o que tem, não tem medo do que está por vir. Quem sabe o que tem, quem sabe quem é, quem sabe Deus levantou para ser, não tem medo dos desafios que virão. Eliseu puxou para ele o problema: traga aqui e saberá que tem profeta em Samaria. O que é isso? Isso tudo começou quando uma menina pequena decidiu acreditar em um Deus grande. Quando uma menina pequena decidiu acreditar num Deus que faz coisas grandes. Você está entendendo ou não? Você pode ser pequeno assim como eu. Nós somos pequenos, mas nada para a gente, não é? Nós somos pequenos, mas nada consegue frear o crescimento dessa obra. Nós somos pequenos, mas nada faz a gente recuar. Por quê? Porque nós somos pequenos, que servimos a um Deus grande, que acreditamos em um Deus grande, que sabemos que diante de nós, quem vai é um Deus todo-poderoso. Ela estava na Síria, mas o segredo não é onde ela está, mas com quem ela anda. Tiraram ela de Israel, mas não tiraram o Deus de Israel de dentro dela. Não importa o que fizeram com você, Deus não sai da tua vida. Não importa o que causaram de mal a você, quem tem Deus no coração não vai perder esse Deus. Dá para você entender que tiraram tudo de Jó, mas não tiraram Deus da vida de Jó? Dá para você entender isso? Dá para você entender que tiraram tudo dela, mas não tiraram Deus da vida dela? É por isso que o diabo fica endiabrado. É por isso que os demônios ficam endemoniados. Sabe por quê? Porque eles olham para você e dizem assim: agora ela desiste. Ah, mas não desiste. Eles olham para tudo aquilo que você perdeu do lado de fora e dizem assim: agora cai. Mas eles não sabem é que a força que te sustenta não é externa. A força que te sustenta é o que está dentro de você. Quem tem Deus tem tudo. Eu vou repetir: quem tem Deus tem tudo. Manda ele vir aqui e saberá que há profeta em Samaria. E por que Naamã está dentro de Samaria? Porque essa menina falou. Não foi? Tudo não começou com o que ela disse? E olha o que ela disse: se ele estiver diante do profeta que está em Samaria, certamente ele será curado dessa lepra. E por que ela está dizendo se ele estiver lá em Samaria? É porque ela já esteve lá. Eu vou repetir para você entender. Ela só pode falar de Samaria porque ela já esteve lá. Só pode falar de deserto
quem já esteve dentro de um. Só pode falar de vale quem já passou por um. Só pode falar de dificuldade quem já enfrentou alguma dificuldade. Só pode falar de depressão quem já teve depressão. Quem não teve depressão não entende quando a gente fala de depressão. Só pode falar desse tipo de problema quem já passou por esse tipo de problema. Então pega agora para a tua vida, se é que você quer isso. Daqui a pouquinho você vai poder falar. Eu não estou entendendo, daqui a pouco você vai poder falar de deserto com quem está tentando sair de deserto. Por quê? Porque você já esteve no deserto, mas Deus vai te tirar dele. Você está no vale, mas Deus vai te tirar do vale. Ei, para saber de cova de leões, não adianta eu conversar com Pedro. Para falar sobre cova de leões, eu teria que entrevistar Daniel. Você está entendendo por quê? Porque só quem já passou pela cova dos leões é que pode me dizer como é que eu venço lá dentro. Pegou ou não? Para falar de fornalha de fogo ardente, eu não posso procurar Elias, porque Elias não vai me dizer com certeza como é fornalha de fogo ardente. Para falar sobre fornalha, eu tenho que procurar ou Sadraque, ou Mesaque, ou Abidnego. Por quê? Porque só pode falar da fornalha quem não foi vencido por ela, mas venceu lá dentro. Está entendendo ou não? Só pode falar de deserto quem já passou por um. Como assim? Eu não posso conversar sobre deserto com Ana, porque Ana não passou pelo deserto. Mas para falar de deserto, eu poderia procurar a irmã Agar. Eu poderia chegar para Agar e dizer: Agar, como é que faz para vencer no deserto? Agar ia dizer para mim: se coloca de pé quando você ouvir a voz de Deus, e faz o que Deus te mandar fazer no deserto, que com certeza o deserto não vai virar seu cemitério, mas o deserto vai virar um trampolim para Deus te projetar para coisas maiores. Oh meu Deus do céu, daqui a pouco você vai poder falar sobre essa enfermidade. Daqui a pouco você vai poder falar sobre restauração de casamento. Daqui a pouco você vai poder falar sobre sair das dívidas. Por quê? Só pode falar sobre sair de dívidas quem já esteve endividado, mas passou pela essa prova. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu ver. Então olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, Deus está te preparando. Pegou não? Deus está te preparando. O deserto é preparação, a cova é preparação, a fornalha é preparação, a prisão do Egito é preparação. Aleluia! A perseguição dos irmãos é preparação, a rejeição é preparação. Só pode falar sobre vencer rejeição quem já foi rejeitado. Só pode falar sobre cura quem já esteve doente. Só pode falar sobre crescimento quem já esteve lá embaixo. Só pode falar sobre virada de cativeiro quem um dia perdeu tudo. Você vai poder falar. Você vai poder falar. E Naamã fazer o que agora? Agora Naamã vai fazer o que ela disse que era para fazer. O que ela falou, é na casa do profeta. A gente fica querendo dar um jeitinho na direção que Deus deu. Por que a gente tem a mania de querer obedecer pela metade? Porque o que Deus faz naquela casa é dar uma direção para Naamã através da vida dela. E a direção foi diante do profeta. A direção não foi diante do rei. Aí a gente tem a mania de querer dar um jeitinho na direção. Se você está dando um jeitinho da direção, é que você já saiu da direção. Volta correndo. É na casa do profeta. Aí o profeta grita de lá, ou manda um recado: traga aqui, manda ele vir aqui. Naamã vai com a sua comitiva, mas vai como general. Naamã vai como um general. E como general ele esperava que soassem trombeta. Como general ele esperava que alguém se curvasse diante dele. Aí Eliseu está com a porta fechada, e com a porta fechada Eliseu fica. Pergunta aí para mim, por quê? Porque entrar leproso na sua casa é responsabilidade sua. Só para você lembrar que lepra pegava. Aí você abre a sua casa para quem está leproso, depois reclama que está leproso.
dá para entender que Eliseu não abriu a porta para Naamã, mas ele pegou Geazi e falou: Geazi, vai lá fora, diz esse rapaz que é para ele tomar banho. Eu creio que Geazi deixou Naamã meio furioso, porque Geazi não era fácil. Pensa num cidadão atribulado, era Geazi. Porque na verdade Eliseu disse assim: ó, fala com ele para descer até o Jordão e mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas uma coisa é o que a gente diz e a maneira que a gente diz. A maneira que é dito alguma coisa faz toda a diferença, sim ou não? É por isso que é perigoso conversar pelo zap, que a pessoa pode interpretar a fala como lhe parecer bem aos olhos, né? Eu te amo, eu te amo. Está debochando de mim aqui, ó. Entendeu? Não? Geazi é que vai dar o recado. E como Geazi não era fácil, eu fico imaginando como é que ele deu o recado. Eu fico imaginando Geazi chegando lá fora. O senhor que é Naamã, né? O senhor que é o general, o bonzudo aí, né? Eu tenho um recado para o senhor. Qual é? É que ele mandou dizer para o senhor que é para o senhor tomar banho no Jordão. É para o senhor mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã ficou furioso. Acaso eu sou o que agora? Havana e Farpá, rios de Damasco, não são melhores do que o rio Jordão, esse rio sujo? Eu vou aí embora. Eu esperava que eu chegando aqui, o profeta saísse do seu aposento, viesse até mim, colocasse a mão sobre mim, invocasse o Deus dele e me curasse dessa lepra. Agora está mandando eu descer até esse rio sujo, que é o Jordão, e tomar banho? Vou não. E Naamã dá meia volta para ir embora. E é nessa hora que um serviçal de Naamã dá uma puxadinha na roupa dele e diz assim: meu senhor, oi, fala, o que é? Se o profeta dissesse para o Senhor fazer uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Faria. Então, isso que ele mandou o Senhor fazer é fácil, a gente já está aqui perto, custa nada, vamos descer lá, o Senhor mergulha 7 vezes nesse rio, vai que dá certo. Qual o nome desse rapaz? Não sei. Qual o nome da menina na casa de Naamã? Não sei. Mas é interessante que quem sabia a verdade nesse texto aqui todinho era gente que nem nome aparece, porque os grandões pensavam que sabiam, mas não sabiam de nada. A pequena na casa de Naamã dá a direção, e esse pequeno agora aqui que está na comitiva dele dá uma orientação: desce lá. Naamã desce até o rio Jordão, tira a sua roupa de general, entra no rio a primeira vez, sai todo cheio de lepra. Entra no rio a segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sai leproso e com vergonha dos empregados que estão ali. Entra no rio 6 vezes e sai com lepra. Aí Jesus vai dizer assim, ó: muitos leprosos haviam em Samaria na época de Eliseu o profeta, mas só Naamã o sírio foi limpo. Então peraí, se Samaria é uma cidade fortificada, ou seja, cercada por muros, e fica claro isso no capítulo 6 e 7, que havia um muro rodeando Samaria e um portão de entrada. Para Naamã entrar em Samaria, Naamã passou pelo portão. Se Naamã passou pelo portão, Naamã leproso passou por um monte de leproso que ficava do lado de fora dos portões. Naamã com lepra está entrando, e os leprosos que são de Samaria não tinham atitude para entrar. Naamã que é de fora chega para receber vitória, e quem é de dentro está esperando a morte chegar. Naamã que vem de longe, mas vem para receber milagre, e eles que são dali estão vendo alguém receber milagre sem o milagre deles acontecer. Eu vou falar, posso falar? Tem gente que está 30 anos dentro da igreja, mas não vive milagre. Tem gente que tem mais tempo de igreja do que eu de vida, mas não vive milagre. Por quê? Porque só fica observando, só fica vendo quem está fazendo, quem não está fazendo, quem entrou, quem saiu, quem levantou, quem caiu. Que é isso? Enquanto eles estavam só olhando, Naamã mergulhou a 7ª vez. E quando Naamã mergulhou a 7ª vez, de acordo com a Bíblia, Naamã saiu
purificado. Purificado é diferente de limpo. Limpo é de fora para dentro, purificado é de dentro para fora. O problema externo de Naamã era gerado dentro dele. Como assim? Orgulho, soberba, altivez, prepotência. Mas quando Naamã mergulha 7 vezes, Naamã está se humilhando. É por isso que ele vai ser purificado e não limpo. Limpo, repito, é de fora para dentro. Purificado é de dentro para fora. O que acontecia do lado de fora de Naamã era reflexo do que estava dentro do coração de Naamã. Só que Deus decidiu transformar Naamã. Deus decidiu mudar a vida de Naamã. Deus decidiu transformar aquele homem para sempre. Não me pergunta, porque eu não sei porquê, mas Deus decidiu mudar você também. Não me pergunta, porque eu não tenho explicação para isso, mas Deus decidiu mudar a tua vida também. Não me pergunta, não adianta me perguntar, eu não sei porquê, porque eu não vejo nem em você, nem em mim, atributo positivo para a gente viver o melhor de Deus. Mas Deus decidiu pegar você, levantar você, transformar você, curar você, abençoar você. Aleluia! Ele sai purificado. Aí ele vai para onde? Vai para a casa de Eliseu. E agora? E agora que ele não tem mais lepra, Eliseu recebe ele. Para de colocar para dentro quem ainda não está transformado. Deixa Deus transformar primeiro, depois você traz para dentro. Apóstolo, eu estou namorando com ele, mas ele é viciado ainda. Deixa Deus tratar dele primeiro. Separa. Os caras agora devem estar querendo me matar aí, ó. Separa, deixa Deus limpar ele primeiro, tratar dele primeiro. Depois, se for para voltar, você volta. Para de querer colocar leproso para dentro. Gente que está precisando ainda de cura, e você está colocando para dentro. Porque ferido fere, doente adoece. Para com isso. Deixa Deus tratar primeiro. Mas eu vou casar com ele assim mesmo, tá? Se você insistir em casar com ele assim mesmo, eu vou ficar 1 ano sem fazer gabinete com você. Porque eu sei o que vai acontecer nesse ano. Vai ser pancada dentro de casa, vai ser grosseria, vai ser ele pegando o dinheiro das compras e torrando nas drogas. Porque você insistiu em casar com quem não estava pronto para casar. É só um parênteses para você entender. E parar de me amolar no gabinete com coisas que eu já disse para você que não era para fazer. Volto para o texto. Porque Naamã agora está curado e vai até Eliseu. E agora sim, Eliseu atende. E quando Eliseu atende, Naamã diz assim: estou curado. E eu trouxe ouro para o Senhor, trouxe prata para o Senhor, trouxe essas roupas aqui para o Senhor. Eliseu olha para ele e diz assim: não quero nada que é teu. E por que Eliseu não quer? Pergunta para mim, irmão, por quê? Porque tudo aquilo que Naamã tinha não foi capaz de mudar a vida dele. A única coisa que foi capaz de mudar a vida dele foi aquilo que Eliseu tinha. Naamã está pensando que tem alguma coisa para dar para Eliseu ainda. O que ele não entendeu, que foi o que estava sobre Eliseu, que recaiu sobre a vida dele. Você está entendendo ou não? Naamã ainda está pensando que Eliseu não tem. Ei, quem não tem ainda é ele. E Naamã fica agora tão chocado com isso, que ele diz assim: então eu vou fazer um pedido ao Senhor. O quê? Deixa eu levar um pouco da terra daqui lá para minha terra. Ele agora quer a terra que está na frente da casa de Eliseu. Ele vai encher alguns sacos de terra, vai amarrar, botar em cima da mula e vai levar para a Síria. Por quê? Porque a terra onde tem a presença de Deus é melhor do que o ouro da casa que não tem Deus. Você pegou? Rapaz, ficar perto de mim aqui é isso, ó. Você pegou ou não? A terra dali que tem Deus é melhor do que o ouro de uma casa que não tem Deus. Aí agora Naamã volta para casa maravilhado, mas Geazi, lembra de Geazi? Pensa em um bicho ruim. Geazi viu tudo, ouviu tudo, falou: eu vou dar um jeitinho de pegar o ouro. Geazi saiu escondido, foi lá: ô seu Naamã, é que o profeta mandou dizer que se o senhor quiser deixar um pouco de ouro, o senhor pode deixar. Quando Geazi pega o ouro de Naamã, a lepra que um dia esteve em Naamã vem agora sobre Geazi. Olha aqui para mim.
Não somos nós que temos que desejar o que eles têm, são eles que têm que desejar aquilo que está sobre a nossa vida. Você está entendendo ou não? Não queira o que é de lá, são eles que têm que desejar o que é daqui. O que é daqui tem muito mais valor do que o ouro de lá. O que é daqui tem mais valor do que o título de lá. O que é daqui tem mais valor do que os carguinhos comissionados de lá. Eu não quero nada que é de lá, eu quero desfrutar de tudo que é daqui. Quem está comigo para dar glória a Deus? Aleluia! Naamã volta para a Síria. Agora entenda, o ouro não ficou, a prata não ficou e nem as roupas ficou. Se não ficou ali, para quem você acha que Naamã deu tudo isso quando ele chegou em casa? Lembra da menina? Pois é, a menina estava lá. Agora, pare e pensa. Se Deus dava a vitória à Síria por causa de Naamã, é porque Deus viu algo de bom dentro de Naamã, sim ou não? Você acha que depois dessa história, Naamã deixou aquela menina na condição de escrava ainda? Você só vai sair da escravidão quando você mudar a sua atitude dentro dela. Eu creio que a partir daquela atitude dela, ela nunca mais ficou na condição de escrava. Porque olha aqui para mim, você pode estar sendo escravizado, mas se você mudar teu comportamento agora e agir como se você fosse livre, essa escravidão vai cair por terra e você será liberto nessa noite. Eu estou pregando para um povo que precisa ter mente liberta. Meu povo de Campos, os Goitacazes, vocês não são escravos, vocês não são dependentes deles, nós somos dependentes dele. O que ele tem para nós é maior do que o que eles têm para te oferecer. Quem está comigo para dar glória a Deus, fique em pé aí, guerreiro. Aleluia. A menina era escrava, mas a escrava era liberta, e o liberto era escravo. A menina, Rayana, era escrava dentro da casa, mas era liberta dentro dela. Naamã era liberto, mas era um escravo da lepra que tinha. Nem tudo que a gente vê é o que de fato é. Você está entendendo ou não? Nem tudo que parece é. Você olha para alguém, parece que a pessoa é feliz. Você não tem noção do que ela esconde por debaixo. Naamã, quem olhava para Naamã, né? Eu fico imaginando as mães com os filhos na rua, quando passava Naamã, alguém dizia: meu filho, eu quero que você seja igual a esse homem aí, ó. Esse homem é um campeão, esse homem é um vitorioso. Sem saber que por debaixo da farda ele carregava a lepra. Agora, ninguém gostaria que a filha fosse igual àquela menina, sem saber que aquele momento de dificuldade era só um momento, mas que Deus já tinha preparado uma nova história para ela. Não julgue ninguém pelo momento, nem por aquilo que você vê. Aquilo que você vê pode não estar refletindo a realidade que os seus olhos alcançam. De repente tem coisa por detrás que você não está sabendo.